Com o início das aulas chegando, começa também a correria dos pais para adquirir o material escolar dos filhos. E um dos principais itens, que é a mochila dos estudantes, muitas vezes não tem recebido a devida importância. E a consequência disso, na maioria das vezes, sérios problemas de saúde. Para saber o critério utilizado para escolher o acessório, muitos pais levam em consideração quase sempre o preço. A gente olha o material para ver o material se é bem resistente, as alças e também o valor, né? Tem que estar em conta. Qual a idade dela? 5 anos. 5 anos. Sabia que é recomendado mochilas para crianças até 5 anos que fosse de rodinha? É recomendado, né? Só que como agora a gente está no inverno, para andar no inverno aí puxando a mochila já é mais complicado. Aí tem que estar a moto, é mais complicado estar andando com mochila de rodinha. Preocupa a questão de dar algum tipo de doença nas costas, uma escoliose, qualquer coisa? Preocupa um pouco, mas só geralmente como a gente geralmente leva a mochila, não deixa ela levar, certo? Mas de acordo com os especialistas, o número de pessoas que têm procurado os consultórios médicos por conta das dores nas costas tem aumentado bastante, e a maioria são crianças e adolescentes. Durante o período escolar, é comum encontrarmos crianças e adolescentes carregando mochilas escolares pesadas, em média até 10 ou 15% do seu peso corporal. O médico ortopedista Nilderlan Lino diz que o peso indicado seria entre 5% e 10%. Nilderlan fala ainda que em outros estados do país o problema virou até lei e o peso das mochilas é fiscalizado. Existem algumas leis municipais, Brasil afora, que normatizam isso. Então, normalmente entre 5% a 10% do peso da criança. Tá? Entre 5% a 10% é um peso adequado para que a criança possa levar diariamente para a escola. Isso também vai depender da faixa etária. Então, crianças até 5 anos são crianças que podem contar com a ajuda dos pais e crianças que podem e devem ter a mochila com rodinha. Criança entre 5 e 10 anos, são crianças que já se tornam um pouco mais independentes, não precisam do auxílio do pai, essas têm que ter eminentemente o uso da mochila com rodinha. E crianças maiores, pelo próprio status social, pelo meio onde elas convivem, já querem estar com a mochila em uso. Quando você precisa usar a mochila, até pela resistência da criança, deve haver esse consenso entre direção, entre pais e professores, e o uso da mochila ela deve ser uma mochila que tenha contato total com a coluna. É uma mochila onde a parte superior da mochila fique entre os ombros e a parte inferior na coluna lombar e que ela se adapte muito bem ao corpo da criança para que não jogue o corpo da criança para trás ou para frente e isso provoca algumas lesões. Ainda de acordo com o especialista, além do peso do material carregado nas mochilas, outros vilões colaboram para o agravamento das dores nas costas. O que é mais comum que a gente pega no consultório são deformidades estruturais na coluna vertebral. Tanto alteração na cifose cérvico-torácica quanto na lordose lombar, ou uma piora da escoliose. A escoliose é uma doença genética e hereditária em alguns casos e pode ter o agravamento dessa escoliose com o uso da mochila inadequada. Outro profissional que tem recebido um grande número de pacientes por conta dos problemas é o fisioterapeuta Afonso Rangel. Quando o paciente procura o tratamento de reabilitação, é porque o problema, na maioria das vezes, já está em um estado bem preocupante. Essa paciente, por exemplo, vai ter que passar por sessões de fisioterapia e reabilitação pelos próximos 6 ou 9 meses. Tudo isso vai depender da eficácia do tratamento. Nós estamos no consultório de fisioterapia e aqui nós trouxemos um material escolar utilizado durante todo o ano por uma pré-adolescente. Essa quantidade de livros e cadernos deu 9 quilos. Eu estou aqui com o fisioterapeuta Afonso Rangel. Afonso, quando chega aqui, são vários os problemas, né? Quais os problemas mais comuns tratados aqui no consultório? O que acontece mais, Joanildo, são dores na lombar e uma das coisas que tem acontecido muito é a escoliose adquirida, né? Que é aquela escoliose que você vai, de tanto você tá carregando peso, tudo, numa certa posição e aquilo ali vai adquirindo uma certa escoliose em si.
No caso, você imagina, você vai carregando um limite de peso entre 7 e 9 quilos, às vezes chega até casos de 12 quilos. Então isso imagina durante uma semana direto, imagine isso um mês, imagine isso um ano, imagine isso 5, 6 anos. Então acaba que quando a criança vai se formando, vai passando dos 10, 13, 14 anos, que é a fase onde a coluna começa já a adquirir mais posições, você acaba adquirindo uma escoliose por causa de alguns excessos de pesos, né? No caso que vão ser os livros, cadernos, estojo, essas coisas todas. Então os pais têm que estar prestando muita atenção, como é que está a postura, como é que está a coluna, tudo. E também para conscientizar, porque às vezes a gente fica só preocupado com livro, peso, e esquece a forma como está sentando na escola, que esse que é um dos maiores problemas. Porque você acaba que você senta numa postura, que você joga o peso todo em cima da lombar, então você se esquece de toda a forma, né? Você desestrutura toda a forma de sentar, e isso vai acabar que você não vai adquirir uma posição legal no sentar. Dependendo da gravidade de cada caso, o tratamento varia de quanto a quanto tempo? Johnny, o tratamento às vezes varia muito, assim, é um tratamento longo, porque como a gente vai trabalhar postura, readaptar, realinhar tudo e reeducar, então isso demora de 2, 3, 6 meses até 9 meses, vai depender muito de caso para caso, né? E também da idade, porque a idade para se corrigir, para se tratar, é o quê? É entre 11 até aos 16, 17 anos, que é uma idade boa para também dar um bom tratamento e ter uma boa resposta.